Boa tarde! Na semana de prevenção ao diabetes, a gente fala sobre os cuidados em relação à doença com a endocrinologista Juliana Zenebra. Nós acompanhamos uma competição de sobremesas diet, delícias que os diabéticos podem comer sem medo. E mais, PAC Pavimentação. Caixa Econômica Federal muda as regras para liberar dinheiro de asfalto. E agora a Prefeitura de Bauru pode perder 3,5 milhões de reais. Cresce o investimento no mercado hoteleiro da cidade. A assinatura do PAC Pavimentação no começo do mês passado parecia ter resolvido o problema de milhares de bauruenses que esperam por asfalto. Parecia. Agora, uma mudança nas regras da Caixa Econômica Federal, que repassa o dinheiro para a Prefeitura, exige que as calçadas já estejam construídas antes de liberar a verba. E aí começa o impasse. Pela lei municipal, a construção é de responsabilidade dos moradores, mas eles só podem fazer depois que a Prefeitura instalar as guias nas ruas. Se esse cabo de guerra não for resolvido, a cidade pode perder a verba. Coisa que não vai prestar, né? Marinete espera o asfalto há 23 anos no Parque Bauru, na Zona Leste. Mas, desde que mudou, só escuta promessas. Quais são os transtornos? Transtorno é de tudo, né? Poeira, né? Lama, muita lama. Isso aí fica inundado de água. Vira, né? Quase a rua inteira, quando chove muito, completa de poça d'água. Na mesma rua, Guilherme chega a perder clientes por não ter asfalto na porta da serralheria. A gente mora ali na rua de terra, as pessoas ficam meio assim, né? Falam, onde que é? O carro não sabe como que é. Aí vê, tem asfalto, às vezes o pessoal passa reto, pensa que não tem. A quadra deles já deveria ter sido asfaltada. A prefeitura tem dinheiro de verbas parlamentares para executar a obra, mas a falta de calçadas parou as máquinas. Isso porque uma alteração nas regras da Caixa Econômica Federal, que libera o dinheiro, esbarrou na legislação municipal. Em Bauru, a lei determina que o calçamento é de responsabilidade do morador, que, por sua vez, só pode construir depois que a guia for feita pelo poder público. Mas, desde o fim do ano passado, a Caixa só libera recursos para o asfalto se as calçadas já estiverem construídas. Isso para evitar que, depois de asfaltada, pedestres e carros disputem espaço na rua. Este pedreiro demora, em média, 5 dias para fazer uma calçada. Sem a referência da guia e do asfalto, o serviço fica complicado. Não tem posição de referência. Como é que você vai fazer uma calçada sem asfalto? É complicado. É perder material e mão de obra, mais no futuro, né? Com o impasse, a prefeitura pode perder quase 3,5 milhões de reais de verbas parlamentares para fazer 90 quadras na periferia da cidade. A saída é tentar mudar a legislação para fazer o morador pagar à prefeitura depois que as obras forem executadas. Uma forma é a contribuição de melhoria, a gente executa a calçada e poderia estar cobrando, mas é um termo meio, digamos, não adequado para se trabalhar, porque nós deveríamos comprovar que houve-se uma melhoria muito grande, uma valorização do imóvel. E o segundo seria cobrar aí pela execução do serviço de calçada mesmo, ter uma taxa, provar que o nosso valor é menor e que a gente tem condições de fazer. A gente está tentando trabalhar nesse segundo. No entanto, a parte jurídica da prefeitura está resolvendo agora de que forma vai elaborar esse projeto de lei para, enfim, a gente encaminhar para a Câmara Municipal. Sem a alteração, até mesmo os 39 milhões do PAC Pavimentação ficam parados. As obras só serão licitadas no ano que vem, depois que o impasse na legislação for resolvido na Câmara. A intenção é que ainda, se for possível, aprovar antes do dia 15, que a Câmara entre em recesso no dia 15 agora de dezembro. Por quê? Porque se a gente deixar para o próximo ano, corre o risco aí sim da gente perder o recurso. Não vai haver tempo para você licitar o dinheiro das emendas, não do PAC. A Pousada da Esperança 2, na zona norte de Bauru, é um dos 13 bairros que devem ser pavimentados pelo programa federal. Aqui, os moradores aceitam construir as próprias calçadas pelo benefício de não ter mais a casa invadida pela terra. No geral, os moradores aqui do Pousada, eles têm condições de construir as calçadas? Tem, todo mundo tem, porque todo mundo trabalha, entendeu? Tem. É só apertar um pouquinho o orçamento dele, dá para fazer. Que é um benefício para ele e para o bairro também, né? Uma calçada hoje, em termos aí, se você gastar muito, é a faixa de uns R$300.
É melhor gastar 300 para ter calçado do que não ter o asfalto, então. Exatamente. Sem asfalto e com chuva, a situação fica ainda pior. Vamos ver então como fica o tempo nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados do estado, como nas regiões de Piratininga e Piracicaba. O tempo deve melhorar com a aproximação do fim de semana. Em Bauru, as chances de chover hoje são baixas e amanhã o tempo volta a ficar estável. Agora a umidade do ar é de 38%. Temos ventos de brisa a 9 km por hora. No início do dia fez 20 graus e agora à tarde a temperatura subiu para 33. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 19 e 30 graus. Nós estamos a menos de uma semana dos Jogos Abertos, que vão ser realizados mais uma vez em Bauru. O evento começa na próxima quarta-feira, dia 19, com 224 cidades inscritas na competição. E nós queremos saber a sua opinião. Você acredita que a cidade está mesmo preparada para sediar os Jogos? Entre no nosso site e participe. Depois do intervalo, o assunto é economia. Você vai ver que crescem em Bauru os investimentos em hotéis. É depois do intervalo, continue com a gente. Voltamos com uma dica para quem está em busca de emprego. A Prefeitura Municipal está com inscrições abertas para vários concursos públicos. Os cargos estão distribuídos em diversas áreas e as taxas de inscrição variam entre R$ 20 e R$ 30. Os interessados têm até o dia 17 para fazer a inscrição no site da Prefeitura. Lá também está disponível o edital completo com outras informações sobre a seleção. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Falando ainda em novas oportunidades, o mercado hoteleiro de Bauru está vivendo um momento favorável. Foram inaugurados novos hotéis nos últimos meses e mais investimentos estão a caminho. O foco é principalmente o turismo de negócios. Muita gente que fecha contratos passa por aqui. Esse hotel no Jardim Panorama foi inaugurado há 2 meses, perto da Praça da Paz, e é a mais nova opção de estadia a empresários. São 134 quartos. Muitos negócios são discutidos aqui nas 3 salas de reunião do hotel. A cidade também está na rota de outros grandes investimentos. Uma das áreas que desperta o interesse do setor hoteleiro em Bauru é a margem da rodovia Marechal Rondon. Este hotel está em construção e até pela localização, a expectativa é receber hóspedes de várias cidades da região que circulam pela rodovia. A bandeira deste hotel é conhecida por oferecer tarifas menores, voltadas a um segmento de público que abre mão de determinados serviços em hotel. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bauru mostram que a cidade tem 42 hotéis com cerca de 4.200 leitos. Este número vai aumentar ainda mais nos próximos anos. Está prevista para outubro de 2017 a inauguração de um hotel focado no mercado de negócios. 221 quartos serão construídos no final da Avenida Getúlio Vargas, área que já vive grande expansão residencial e comercial. A construção deve gerar 500 empregos diretos e indiretos. Segundo o diretor da construtora em Bauru, um estudo apontou que a cidade tem as características de polo de atração. A gente foi buscar uma consultoria que fez uma pesquisa para a gente, levantou os dados da cidade, os dados da região, em relação ao PIB, em relação ao crescimento nos últimos anos, em relação a qual que é a característica, qual a vocação da cidade, em que nos mostrou que Bauru tem hoje uma característica de um polo regional, as pessoas vêm a Bauru consumir produtos, consumir serviços, e a gente viu que, em relação à oferta dos quartos que estavam aqui pela taxa de ocupação, e que a gente conseguiria empreender aqui um hotel com foco no turismo de negócios, em que teria uma ocupação também satisfatória, trazendo uma rentabilidade satisfatória para os investidores. O negócio foi lançado em modelo de condomínio hotel, chamado de Condo Hotel. Em 3 dias, 200 quartos foram vendidos a investidores, que depois vão receber valores mensais. Quanto maior a receita do hotel, maior a fatia distribuída aos proprietários das unidades. Bauru e a região de Bauru tem um parque industrial que traz para fazer eventos, seus funcionários aqui, tem bastante indústrias importantes aqui em Bauru instalados que trazem funcionários de fora e fazem hospedagem aqui. Não é um hotel de final de semana, é um hotel para quem ocupa o hotel durante a semana,
que são nos horários comerciais, né? Esta empresária do setor de hotelaria é presidente de uma entidade que incentiva o turismo em Bauru. Na visão dela, muitas empresas estão transferindo investimentos para o interior e a cidade é beneficiada por esse movimento. Nós estamos em cerca de 300 quilômetros das principais divisas do estado de São Paulo. Isso facilita bastante com relação à logística. Temos acesso ao norte do país, acesso ao sul do país, todos passando por aqui, por Bauru. Isso facilita para as empresas. Se a gente não ampliar a estrutura, né, o que vai acontecer? Haverá uma estagnação e o que nós queremos é sempre o crescimento. Depois do intervalo, vamos falar de alimentação para quem tem diabetes. A gente mostra um concurso de sobremesas que prova que os diabéticos podem saborear delícias sem comprometer a saúde. O diabetes atinge uma parcela significativa da população brasileira. Só em Bauru, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 10.500 pacientes recebem acompanhamento na cidade. E outras centenas de pessoas têm a doença, só que ainda não sabem. Para ajudar na conscientização, essa semana toda é dedicada à prevenção do diabetes. Uma das ações aqui em Bauru foi um concurso de sobremesas Diet, promovido ontem pela Associação dos Diabéticos da cidade. Uma prova de que a doença não precisa restringir os prazeres à mesa. Quem não fica atraído por essas delícias todas? São mousses, tortas e bolos com diferentes tipos de cobertura e recheio. Mas uma coisa essas sobremesas têm em comum. Pode até não parecer, mas todas foram feitas sem açúcar. A ideia de promover um concurso para premiar as melhores receitas surgiu dos próprios membros da associação, que por causa do diabetes acabavam ficando sem opções no dia a dia. Nós temos os associados e eles sempre nos perguntam sobre receitas, sobre cursos. Então nós resolvemos, primeiro de tudo, fazer um concurso de sobremesas diet, sobremesas mais elaboradas, porque normalmente é uma gelatina, um pudinzinho. E com essas receitas e mais algumas que nós estamos pedindo para os diabéticos, nós vamos lançar um livrinho aqui na associação sobre doces diet. A Lúcia convive com a doença há 9 anos e gostou da ideia do concurso. Ela preparou um bolo de frutas com massa de banana e aveia. Apesar de fazer doces para vender, garante que não está em vantagem na competição. Os doces diet em geral são muito caros. Então, para casa, nós fazemos alguma coisa, mas assim, para vender não tenho feito. E exige uma habilidade específica fazer um doce, uma sobremesa diet? O que é preciso para fazer uma boa receita? Olha, tem que pesquisar bastante porque tudo se transforma em açúcar, as farinhas. Então, é necessário pensar bem, pesar bem as coisas que vão ser colocadas, porque nesse bolo que eu fiz especificamente não tem farinha e não tem açúcar, é só banana e aveia. E começa a parte mais gostosa da disputa, provar as receitas. Para escolher o prato vencedor, os jurados levam em consideração 5 itens: a apresentação, sabor e textura da sobremesa e também o custo e a forma de elaboração da receita. Débora, uma das juradas, é nutricionista. Para ela, ações como essa são importantes para reforçar nos diabéticos o cuidado com a alimentação. Ela ficou surpresa com a qualidade e o sabor das sobremesas. Foi bem difícil hoje, a gente teve umas preparações bem elaboradas. E as preparações, elas foram feitas com produtos que são específicos para forno e fogão. Então foram feitas preparações que não são difíceis e que o diabético sim pode ter uma alimentação diferenciada. Mas ela faz um alerta em relação aos alimentos diet. Como qualquer uma outra pessoa, chocolate, doces em geral, o diabético não pode também abusar, porque ele, além dele ter uma caloria um pouco mais aumentada do que qualquer outro tipo de alimento, ele tem uma quantidade maior de gordura. Notas somadas, é hora de saber qual prato conquistou os jurados. Para nossa surpresa, o primeiro lugar foi para o bolo de frutas da Lúcia. Foi realmente surpresa, porque tinha coisas lindíssimas aí, gostosas também, viu?
E como prevenir e tratar o diabetes? Nós entrevistamos a endocrinologista e metabologista Juliana Zenebra, diretora clínica do Ambulatório Médico de Especialidades. Ela explica como a doença age no organismo. O diabetes, ele é considerado uma doença metabólica, né? É uma disfunção do controle do metabolismo da glicose, que é o açúcar no sangue, né? Então, por uma série de alterações, nós vamos cursar com um quadro de hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, e ao longo do tempo, essa hiperglicemia vai causando lesões nos principais órgãos-alvo, né? Que são olhos, rins, coração, nervos. É importante ressaltar que entre 80% e 90% dos casos enquadram-se no diabetes tipo 2, tá? Que é aquele que acomete pessoas geralmente obesas, acima dos 45 anos, né? E os outros 5 a 10% diabetes tipo 1, que é o tipo menos frequente, que acomete mais crianças e adolescentes, que é uma outra fisiopatologia. É importante ressaltar que em torno de 40% a 50% dos pacientes são assintomáticos. Então, o que acontece? O diagnóstico da doença é retardado em mais ou menos 4 a 7 anos, tá? Existem alguns sintomas clássicos que o paciente pode apresentar e que isso eu acho que as pessoas podem ficar atentas, que são exatamente o que nós chamamos de 3Ps, né? Que é a poliúria, quando o paciente começa a urinar muito, a polidipsia, quando o paciente começa a ter muita sede, e a perda de peso. Então é aquele paciente que, sem mudar a alimentação, sem mudar o que ele está habituado a fazer, ele começa a emagrecer, urinar muito e tomar muita água, sentir cansaço, fadiga. Eu considero mais importante uma melhora do estilo de vida, né? Então, a pessoa ter uma alimentação saudável, uma atividade física, se for um paciente obeso ou com sobrepeso, procurar emagrecer, né? A gente sabe que um pré-diabético, se consegue perder em torno de 5 a 10% do peso, ele diminui a chance de evoluir para diabetes. E fazer os exames de rotina. Então, todo paciente acima de 45 anos, ou mesmo aquele com menos de 45 anos, mas com fator de risco, obesidade, sedentário, tabagista, com colesterol alto, que teve uma mãe que teve um filho com alto peso ao nascer, acima de 4 quilos, ou uma mulher com síndrome do ovário policístico, nós sabemos que são fatores de risco para desenvolvimento do diabetes. Nós recomendamos a retirada da sacarose, né, que é o açúcar habitualmente usado pela população, a troca pelo adoçante, costumamos recomendar o sucralose, que é um adoçante melhor, né, optar por produtos integrais, sabemos que alimentos com alto índice de fibras também diminuem o índice glicêmico e melhora o controle metabólico, e evitar frituras, refrigerante, doces, alimentos que chamamos de alimentos vazios, né? Que são calóricos e com baixo potencial nutritivo. O paciente diabético, ele pode optar por um doce diet, né? Que o produto diet ele é isento de alguma substância, no caso o açúcar. Então, ele pode substituir só atentando, porque muitas vezes o produto diet ele tem mais índice de gordura do que o normal. Então, também não dá para ser usado assim, abusivamente. Já o light é um alimento que tem redução da composição de algum nutriente, geralmente gordura, né? Então, é um alimento com menos gordura, mas não necessariamente ele é sem açúcar. Então, o paciente precisa ficar atento para essa diferença. De uns anos para cá, nós temos disponíveis medicamentos novos, né? Temos as gliptinas, que são medicamentos um pouco mais, chamamos de inteligentes. Por quê? Porque eles fazem o pâncreas liberar insulina se o nível de açúcar está elevado.
então tem menos chance de hipoglicemia, aquelas quedas abruptas, como era muito frequente. Esse ano também veio ao mercado uma outra medicação que ele ajuda a eliminar açúcar pela glicose. É um mecanismo totalmente novo que também é mais uma opção terapêutica que temos aí no arsenal do tratamento. A atividade física, ela melhora o que nós chamamos de resistência insulínica. Então, o que é isso? Ela ajuda a insulina a transportar a glicose do sangue para dentro das células. Então, tem papel fundamental no tratamento. Importante o paciente realizar em torno de 150 minutos por semana de atividade física, tá? Porém, tem estudos mais recentes que mostraram que se o paciente puder realizar de 10 a 15 minutos de atividade física por dia, isso já vai ajudar no controle metabólico. Então, é fundamental o paciente ter adesão e iniciar uma atividade física. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!